Nesse dia que consagramos ao nosso Deus e dizer que continue aí, para que nesse momento, após o nosso culto, seja um momento estendido de ensino e aprendizado da Palavra de Deus. Nesses 2 últimos dias, nós, juntamente com todo o departamento infantil, com uma equipe maravilhosa, como o reverendo Lucas falou, nós gravamos mensagens, nós gravamos brincadeiras e nós disponibilizamos para as nossas crianças uma EBF em formato online. E tem sido uma experiência maravilhosa. Nós recebemos os vídeos dos filhos dessa igreja, louvando e adorando de suas casas e escutando, contemplando a palavra de Deus. E é interessante que essa é a mesma palavra que fala com adultos, que fala com jovens, que fala com adolescentes, que fala com as nossas crianças também. Nosso Deus se comunica através da mesma palavra, com crianças e com adultos. O tema da nossa EBF foi Siga o Mestre, trazendo a temática das redes sociais, aquela ideia de você deixar as redes para seguir Jesus. E nesse sentido, a mesma palavra que fala às crianças também fala com os adultos. Por isso, nessa manhã, no nosso estudo de escola dominical, nós vamos refletir sobre o mesmo texto que as nossas crianças têm refletido. Nosso Deus vai falar conosco através do mesmo texto que Ele tem falado aos corações das nossas crianças. E eu gostaria de introduzir esse tema porque nós vamos falar sobre Marcos capítulo 1. Marcos, dizem os estudiosos que foi o primeiro evangelho a ser escrito. Ele é o mais simples de todos eles, mas ele já vem introduzir de uma forma muito direta a pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo. Existia uma expectativa de toda a história, de todo mundo, uma promessa de redenção que começou lá no Éden, em Gênesis 3, e durante todo o Antigo Testamento, essa promessa é reafirmada, é anunciada, é sinalizada de diversas formas, por diversos personagens, por diversos eventos durante a história do povo de Deus, e chega aqui, no início do Evangelho de Marcos, e nós vemos a materialização dessa promessa. Temos Jesus Cristo, o nosso Salvador, toda aquela expectativa de redenção que a história, que a narrativa bíblica demonstrou durante todas as páginas do Antigo Testamento e que a história e que a criação aguardava, está aqui agora. O reino é chegado e ele está caminhando por nossas praias. É nesse sentido que eu convido você a me acompanhar na leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 1, do verso 14 ao verso 20. Esse texto está projetado aí na sua tela. Se você conseguir enxergar e me acompanhar nesta mesma versão, diz assim a palavra de Deus. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou, e eles o seguiram, deixando Zebedeu, seu pai, e os empregados no barco. Jesus está escrevendo a história, a maior história do mundo. E toda essa história que orbita a sua pessoa, como eu já disse, ansiava a sua chegada até aqui. E os primeiros movimentos do ministério de Jesus, ele perpassa a região da Galiléia. E ele começa a pregar, anunciando a chegada do reino. O reino é chegado, e ele fala, o tempo é chegado, o tempo é chegado. E você sabe o que isso significa? Significa que exatamente toda aquela expectativa que a história tinha por uma solução desde a queda, pelo cumprimento da promessa de restauração, de redenção, está aqui. É aqui e é agora. O momento
em que o universo olha para o seu Senhor, para o seu Redentor. Não mais o império das trevas, de Roma, do César e de Herodes, mas um novo reino começa a emergir, começa a se levantar. Um reino muito maior, infinitamente mais poderoso. O reino de Deus. E ele está próximo. E o que significa, meu irmão, minha irmã, dizer que o reino de Deus está próximo, que ele está chegando, é uma questão cronológica, temporal. Ele está chegando, ou seja, espera mais um pouco que o reino está vindo. Ele vai chegar aí do céu, como muitas pessoas imaginam. Não. Jesus anuncia que o reino de Deus está próximo. E nada poderia ser mais verdadeiro e prático do que isso. O reino não está chegando. O reino já chegou. O reino chega na pessoa do rei, do próprio rei, Jesus Cristo. Ele está aqui, ele está perto, ele está do nosso lado, ele está caminhando por nossas praias, andando pelas nossas aldeias, anunciando: arrependam-se, arrependam-se. Jesus é o reino de Deus em pessoa, porque ele é o grande rei. E ele vai demonstrar isso durante o Evangelho, a sua autoridade de rei. Como nós vamos ver hoje, uma autoridade que ordena, que chama, e homens atendem o seu chamado. Uma autoridade que doma, que controla as indomáveis forças da natureza. Uma autoridade que subjuga o inferno, os demônios. Uma autoridade que subjuga a própria morte. Esse é o rei que chegou. Arrependam-se. Por que essa mensagem? Arrependam-se porque a chegada é o reino. Porque é aquele que pode consertar as nossas vidas quebradas. Aquele que tem poder para curar as feridas que não são somente físicas, mas que são feridas da alma, está aqui. Por isso é tempo de arrependimento. Porque o Senhor, o Deus misericordioso, está entre nós. E Jesus está fazendo isso. Ele está cumprindo esse projeto de redenção. E na narrativa que nós vimos, Jesus está caminhando pelas praias, pelo mar da Galileia ali, pela praia, e ele avista pescadores, lançando suas redes. Um tal de Simão, depois vai ser conhecido como Pedro, seu irmão, André. E então Jesus faz um convite a esses homens. Um convite que está muito mais para uma grande convocação. Eu não sei se você, durante a sua vida, já experimentou fazer parte de uma grande convocação. Eu, certa vez, estava pregando esse texto para os nossos adolescentes e eu trouxe imagens muito familiares para eles. Talvez a famigerada convocação para uma Copa do Mundo, talvez você note nessa imagem. E você, aquela lista seleta de convocados tão aguardada, e de repente, sem mais nem menos, você se vê nessa lista. Tem um quadro ali com o seu nome. Mas também, dentro da nossa experiência, talvez você já tenha passado por uma convocação para um processo de vestibular. O resultado de tanto esforço, e você é convocado para completar uma vaga, talvez uma vaga de emprego em uma grande equipe, em uma grande empresa. E recentemente nós tivemos a bênção do nosso pastor, reverendo Milton, ser convocado para fazer parte de um time importante, anunciado como novo ministro da educação, como ministro de Estado. A verdade é que durante a nossa vida, nós podemos acumular grandes chamados para fazermos parte de grandes equipes, mas nada, de forma alguma, maior do que o chamado que Jesus faz. E Ele o faz ainda hoje. Jesus chama esses homens para fazerem parte da história. Jesus chama seguidores para fazerem parte da história. Ele diz: sigam-me. E essa voz cativa o coração desses homens. Jesus chama seguidores. Mas nessa manhã nós vamos ver que tipo de gente que Jesus chama. Jesus chama para o discipulado, para o trabalho, pessoas ocupadas.
Note, os versos 16 e 19 vão dizer que, andando à beira do mar, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando suas redes no mar. Depois, falando sobre Tiago e João, eles estavam preparando suas redes. Eles eram pescadores. O fato é que Jesus, ele chama pessoas ocupadas. Ele não chama pessoas que estão à toa na vida, que estão desocupadas, que estão encostadas. Jesus chama pessoas comprometidas, pessoas que têm família, pessoas que têm seus compromissos. E o mais incrível é que diante do chamado de Cristo, não existem desculpas. Não existe deixa para depois. Não existe mais tarde, talvez, deixa eu terminar o que eu estou fazendo. Esse chamado maravilhoso do Senhor Jesus tira esses homens imediatamente do mar. Esses homens largam suas redes. Tiago e João largam seu próprio pai no barco. E eles atendem a esse chamado. Esses homens estavam trabalhando. E diga-se de passagem que não era um trabalho simples, um trabalho fácil, né? Talvez simples, não fácil. Mas era um trabalho que exigia muita força. Era um trabalho que exigia coragem, que exigia conhecimento, sabedoria da dinâmica do mar, dos ventos, do clima. Exigia coragem para enfrentar aquilo que era talvez a coisa mais temida naquele tempo, que era o mar, com a sua inconstância, com as suas lendas. E esses eram os homens chamados por Jesus. Homens ocupados, atarefados. E é incrível porque muitas vezes nós nos achamos ocupados demais para seguir Jesus. E como fazemos isso? Ocupados demais para ir para a igreja. Ocupados demais para orar, para ouvir a palavra de Deus, para ler a palavra de Deus. Nós estamos envoltos em redes, as famosas redes sociais, e nós temos tempo para elas, mas quando nos voltamos para o chamado de conhecer mais a Cristo, de caminhar junto com Ele, através da comunhão com os irmãos, através da palavra de Deus, lida e pregada, através da oração, nós por vezes damos desculpas. Eu estou ocupado demais, eu não tenho tempo. Se o dia tivesse 25, 26 horas, mas só tem 24 horas, eu não tenho tempo para isso. Lembre-se, meu irmão, estar ocupado não é uma desculpa para você deixar de atender o chamado de Jesus Cristo. Jesus chamou esses homens para fazer parte da história. Homens ocupados, que estavam garantindo o sustento da sua casa, das suas famílias, mas eles reconhecem que essa convocação, que esse chamado é mais importante, ele é principal e ele é mais urgente do que todas as coisas. E eles largam suas redes, largam seu pai e seguem Jesus. Isso não significa que um chamado de Jesus vai exigir que você largue a sua família, que você largue o seu emprego, não. Nós entendemos que um chamado de Jesus hoje, ele é experimentado em todas as áreas da nossa vida, inclusive dentro da nossa família. Você é chamado para servir Jesus dentro da sua casa. Você é chamado para servir Jesus dentro do seu trabalho, como um agente de redenção da nossa sociedade. Seja você um professor, seja você um comerciante, você é chamado para redimir a economia. Existe uma ilustração, uma história famosa, talvez você já tenha escutado, que diz respeito a Lutero e um sapateiro. E certa vez um sapateiro se volta para Lutero, empolgado, talvez um novo convertido, e ele questiona, como é que eu posso servir ao Senhor? E talvez ele estivesse esperando de Lutero uma resposta, algo como, olha, você para o que você está fazendo, esse trabalho que você está fazendo, isso aqui é trabalho do mundo, isso aqui não é de Deus, você vai se retirar, você vai para um monastério, você vai estudar as línguas, você vai aprender a copiar as Sagradas Escrituras, você vai estudar retórica para ser um bom pregador. E não é isso que Lutero responde. Lutero fala, faça o melhor sapato que você puder e venda pelo preço mais justo que você conseguir.
Assim você vai estar servindo ao Senhor. Você é um agente de redenção para a nossa cultura, para a nossa economia. O mundo precisa de pessoas assim. E isso acontece em qualquer área da nossa sociedade. Seja qual for o seu emprego, seja qual for a sua ocupação, o reino de Deus precisa de pessoas como você, que façam essas coisas voltadas para a glória de Deus, abençoando o mundo em que nós vivemos. E assim você reflete a glória de Deus. Mas, adiante, Jesus chama pessoas ocupadas, mas Jesus também chama pessoas comuns. Jesus chama pessoas comuns. O verso 16 vai falar que eles eram pescadores. Jesus não vai buscar a nata da sociedade, os melhores, os mais inteligentes, os mais diplomados, os mais fortes, ou os mais religiosos, os mais capacitados. Não, ele vai atrás de pescadores, gente comum, gente que tem trabalho comum, sem grandes qualificações. Jesus não vai atrás de mão de obra especializada, dos melhores oradores, dos maiores intelectuais, não. Jesus vai atrás de pessoas simples, sem diplomas, sem credenciais. Isso não significa que para ser chamado por Jesus você precisa ser um Zé Ninguém, você não precisa ser alguém que não tem credencial alguma ou que não tem estudo, não. O que Jesus está querendo e está mostrando aqui é que se Ele te chama, Ele quer você no time dele, apesar de quem você é. Não importa quem você é, não importa os seus títulos, as suas habilidades, Ele não está interessado nisso. Ele está interessado em você. Ele está interessado no seu comprometimento, na sua entrega. E é isso que vai fazer toda a diferença. Numa linguagem popular, ele não está de olho em você porque você é um bom jogador, mas porque ele é um bom técnico. Ele vai transformar. Ele vai capacitar. Ele vai equipar. Jesus chama pessoas comuns. Por mais comum que você seja, simples, talvez você olhe para a sua vida hoje e pense, não sei o que Jesus vai conseguir tirar dessa pessoa que eu sou. Meu irmão, minha irmã, sigam, entregue o seu caminho e Ele vai fazer. Deixa que Ele faça. Não depende de você. Ele não está interessado nas suas habilidades e eu tenho experimentado isso pessoalmente nessa caminhada para o ministério. Ele está interessado em cada um de nós. Esses homens, eles não se tornaram os grandes apóstolos, os pilares da igreja cristã, de um dia para o outro, tampouco estavam prontos nesse momento em que foram chamados. Pedro, junto com Paulo, talvez o maior dos apóstolos, era um homem extremamente simples, extremamente rude, no sentido literal da palavra. Então, não é sobre as nossas habilidades, não é sobre nós, mas é apesar de nós. Jesus chama pessoas ocupadas, mas também Jesus chama pessoas simples. Ele não tem pré-requisitos. Jesus não tem pré-requisitos. Ele chama você do jeito que você é. E a beleza da caminhada do discipulado é que esses homens serão lapidados pelo próprio Jesus. Por vezes, esses homens se escandalizarão com as atitudes de Jesus. Eles questionarão Jesus. Jesus, por vezes, vai censurá-los, vai brigar com eles. Por outras vezes, Jesus vai estimulá-los, encorajá-los. Esses homens serão moldados pelo Senhor. Assim, ainda hoje, esse Senhor que nos chama, estando nós ocupados, apesar dos nossos defeitos e apesar das nossas virtudes, Ele ainda nos chama para trabalhar em nós. E é interessante que a palavra de Deus usa a linguagem do vaso de barro que é moldado pelo oleiro. Jesus chama pessoas extremamente simples. Ele não tem pré-requisitos para chamar as pessoas para segui-lo. Ele chama você do jeito que você é. E Ele tem chamado.
E essa igreja é testemunha de que Deus tem chamado pessoas de todos os tipos, de todas as idades, idosos, adultos, jovens, adolescentes. Jesus tem chamado crianças para serem seguidores deles. É isso que nós temos visto na SBF. E as crianças têm seguido. E elas têm atendido a esse chamado de forma simples, apesar de tudo. Essa é a beleza do discipulado. Caminhar com o Senhor, aprender com Ele. E nesse caminho, ser transformado, ser moldado e ser lapidado segundo a vontade dEle. Mas se Jesus chama pessoas ocupadas, pessoas simples, apesar disso, Ele nos chama, e Jesus convoca e chama seguidores para uma grande missão. Esse é o nosso terceiro ponto. Jesus chama seguidores para uma grande missão. E isso vai ficar muito claro nos próximos versos, quando Jesus fala: sigam-me e eu farei de vocês o quê? Pescadores de homens. Aqueles homens já eram pescadores, mas eles eram pescadores de peixes. A missão proposta por Jesus é aparentemente muito mais complexa, muito mais difícil daquilo que eles conheciam. Afinal, e talvez esses homens não tenham sequer entendido o que era essa expressão, mas eles seguem do mesmo jeito. Como é que você pesca pessoas? Sequer existem pessoas no mar para serem pescadas? Ou talvez o que Jesus esteja querendo dizer aqui é que existem pessoas por aí, mundo afora, tão sem esperança, tão perdidas, tão cativas dos seus pecados, que elas são como náufragos à deriva do mar. Que se ninguém as resgatar rapidamente, elas irão submergir, elas irão se afogar. E se já não tem gente, se já não existem pessoas por aí que estão morrendo, que estão se afogando no pecado, na amargura, na maldade que existe no mundo. A verdade é que nós vivemos em um mundo que é como um grande mar. E a Bíblia vai utilizar essa linguagem por vezes. Vivemos em um mundo que é um grande mar, que é um vasto oceano, violento, inconstante, e que estamos todos à deriva, perdidos e nos afogando sob o risco constante de morte, enquanto não formos pescados, resgatados e tirados desse mar pela voz desse grande pescador que é Jesus. E nesse momento, eu gostaria que você refletisse sobre essa verdade. Você já foi fisgado? Você já foi pescado? Você já foi alvo dessa graça, tirado desse mar, colocado sobre terra firme, sobre uma rocha? Você já teve esse encontro com Jesus? Essa experiência de saber quem Ele é, de passar a segui-lo? Eu quero crer que sim. Que se você está me ouvindo, você já teve esse encontro salvador, você já foi tirado desse mar. Mas se não, o chamado de Jesus é para hoje. Ele te chama hoje. E essa voz poderosa vem tirar você de onde você estiver. Não importa quão fundo, quão profundo, Ele chama você. E essa voz vem te resgatar. E ela vem para te colocar sobre uma rocha firme. E a partir desse momento, você segue a Jesus. Porque nada mais importa. Você aprende o que Ele faz. Você escuta o que Ele fala. Você olha. E nós estamos fazendo aqui exatamente isso, irmãos. Ler a palavra de Deus. E é exatamente isso. É você ver e ouvir aquilo que Jesus está fazendo e falando. Talvez você esteja distante. E talvez você precise ser repescado. Talvez como um Pedro, e sua fé vacilante, que certa vez ousou estar sobre o mar para ter com Jesus, mas no momento em que sua fé vacilou,
ele submergiu. E Pedro precisou ser repescado. Jesus precisou puxá-lo novamente. Talvez seja essa a situação. Escute a voz de Deus chamando você de volta. Mas tem muita gente por aí, pessoas que você ama, filhos, irmãos, parentes, vizinhos, colegas de trabalho, que estão se afogando, que não tiveram esse encontro salvador, que não foram fisgados, que não foram capturados pela rede, que é a palavra de Deus. Talvez porque eu e você não estejamos ressoando, ecoando esse chamado que tira as pessoas do mar da morte. É tempo de nós nos voltarmos para a grande missão de Deus, que Ele estende a cada um de nós como seus discípulos. Pesquem as pessoas. E com quais ferramentas? Bom, meus irmãos, o que tira as pessoas desse mar é a palavra de Deus, é a palavra de Jesus. Esses homens estavam prestes a entrar no mar para pescar, mas algo os tira de lá, algo os captura. É o chamado de Jesus. A pregação da palavra de Deus tira pessoas da morte, tira pessoas desse mar. Você tem pregado? Você tem refletido, ecoado, compartilhado desse chamado? Talvez esse seja o grande diferencial, talvez isso esteja faltando para que aquela pessoa que você tanto ama seja alcançada, que você lance a rede, e a rede nada mais é do que a palavra de Deus, e ela funciona, meus irmãos, ela funciona, um dia ela funcionou comigo, funcionou com você. A palavra de Deus é viva e eficaz e poderosa para transformar, para cativar corações. A mesma voz que tirou esses homens do mar, agora tira cada um de nós do lugar onde nós estamos, independente do quão profundo, do quão longe. Ela chama e ela captura. Jesus nos chama para fazer parte da história, da sua grande missão redentora no mundo. Mas, irmãos, esse chamado também requer renúncias. Lembre-se, Simão, André, Tiago e João tiveram que deixar suas redes, tiveram que abandonar seu trabalho, talvez a sua família. Provavelmente você não está sendo chamado para largar nenhuma dessas coisas. Mas talvez existam outras coisas que estejam impedindo você de seguir o Senhor. Hábitos destrutivos, pecados ocultos, relacionamentos destrutivos. Repense a sua vida, meu irmão. E se livre imediatamente de qualquer coisa que tenha impedido você de seguir o Senhor. É um caminho de renúncia. Esteja pronto para abandonar. Por mais que isso seja valioso para você, por mais que isso te traga prazer, por mais que seja a sua confiança, o seu ganha-pão, talvez, se não vem de Deus, esteja pronto para abandonar. Porque essa voz que chama tem algo muito melhor proposto, algo muito mais significativo, algo que é eterno, algo que não se pode corromper. E esses homens, talvez eles nem tenham entendido isso, mas eles sentem, e eles são cativados, e eles experimentam dessa realidade. Concluindo o nosso estudo de hoje, seguindo a mesma linha que nossas crianças estão seguindo, a palavra de Deus, o chamado de Jesus através das Escrituras, através da pregação da palavra, ele é poderoso e ele é eficaz para te alcançar, não importa onde você esteja. E ainda hoje, ele está chamando pessoas ocupadas, super atarefadas como eu e como você.
está chamando pessoas simples, sem grandes pré-requisitos, sem pré-requisito nenhum, na verdade. Sem grandes qualificações, não importa. Ele não olha para o seu currículo. Ele quer você. Ele quer o seu comprometimento, Ele quer a sua vida. E essa experiência vai te lapidar. Confie. Por último, Ele está chamando para uma grande missão. Para uma missão urgente. Para uma missão maravilhosa. Para uma missão de redenção. Não apenas da sociedade em que nós vivemos, você sendo um agente redentor, um agente de redenção, no lugar onde você serve, na área de atuação onde você trabalha, assim, ali você serve o Senhor, fazendo o melhor que você pode, da forma correta, refletindo a luz do Senhor. Mas você faz isso também através desse chamado urgente que tira essas pessoas mundo afora, que estão se afogando, que estão morrendo. Isso se faz mediante a palavra de Deus, a pregação do Evangelho. Nesse domingo, eu queria desafiar você, e me desafiar a, juntos como igreja, sermos responsáveis a ouvir esse chamado. Chega de dar desculpa. Chega de... isso é para mais tarde. Mais tarde eu escuto a mensagem. Não escuta. Mais tarde eu leio a Bíblia. Não lê. Mais tarde eu oro. É para agora. O chamado para seguir Jesus e viver um relacionamento com Ele é para agora. Não importa quão ocupado você esteja, porque diante desse chamado, todas as coisas se tornam periféricas. Todas as coisas perdem o seu valor. Jesus tem chamado pessoas simples. Não se ache, ou melhor, não reconheça a sua indignidade como uma barreira para Jesus chamar você ou para você seguir Jesus. A verdade é que diante dele todos nós somos indignos. Não temos nada de bom para oferecer a ele. Mas por amor a nós, ele vem nos chamar, independente de quem somos, ou das nossas qualidades ou dos nossos defeitos, porque Ele está comprometido com a nossa transformação. E esse relacionamento é poderosamente transformador. E por último, engaje-se na missão de Deus. Pregue o Evangelho. Insista. Force. Talvez esteja faltando disposição. Você está sendo um instrumento de Deus para salvar vidas. Para isso você precisa conhecer a palavra de Deus, você precisa de comprometimento, você precisa se engajar na missão de Deus. Meus irmãos, esse é o desafio que o nosso Senhor tem lançado para cada um de nós. Idosos, adultos, jovens, adolescentes, para as nossas crianças, na CBF, mas especificamente, e que possamos estar sensíveis, dispostos a responder positivamente a esse chamado. E que o nosso Senhor nos abençoe nesse restante de dia que consagramos a Ele, o domingo, o dia do Senhor. E eu quero orar com você. Convido você a fechar os seus olhos aí na sua casa e juntos orarmos ao nosso Senhor. Nosso Deus e Pai, nós louvamos porque não depende de nós, porque nós não temos nada de bom para oferecer. E porque um dia estávamos submersos, nos afogando nesse mundo, na maldade, no pecado, na desesperança, na falta de ilusão, na falta de perspectiva. E o Senhor nos resgatou. A Tua palavra nos capturou com redes de amor, quebrantou o nosso coração, cativou e nos arrebatou. Nos tirou desse mar, colocou os nossos pés sobre uma rocha. E agora, Senhor, nós somos chamados para caminhar com o nosso Mestre, Salvador, Redentor Jesus Cristo. Diariamente, que possamos renunciar àquilo que é necessário. Que nada nesse mundo seja capaz de nos prender, de impedir que prossigamos nessa grande vocação.
Ajuda-nos, Senhor, a compreender a dimensão e a importância de nos engajarmos nessa missão, em todas as esferas da nossa existência, seja de forma profissional, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa família, na igreja. Nos dá esse entendimento, ó Pai. Nos dá esse sentimento de urgência, de prioridade. E nós, diante desse chamado, nós te louvamos. Te louvamos porque nós não merecíamos. Porque nós não temos nada de bom para oferecer, e ainda assim o Senhor nos chama para fazer parte da história. O Senhor nos chama para fazer parte dessa maravilhosa missão. E que nós, hoje e a cada dia, possamos responder positivamente. E se assim, sermos transformados e agentes transformadores, promover redenção por onde quer que passemos. Porque estamos seguindo o Senhor. É no nome de Cristo Jesus que eu oro. Amém.